boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula dessa semana nós vamos ver um novo momento do Brasil política saindo da Era Vargas. Então vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu na aula anterior. Recapitulando aqui, a Era Vargas, durou 15 anos, tá bom? De 30 até 45, dividido em 3 etapas. Primeira etapa, governo provisório, de 30 até 34, que Getúlio tentou ficar no poder. Segundo, governo constitucional, levou esse nome por conta da Constituição de 34, sofrendo pressão. Getúlio faz uma nova Constituição, que dá poderes para outros representantes a não ser o presidente, os deputados e senadores, só que ele não fica tão satisfeito com isso. Por isso que em 37 ele faz uma nova etapa chamada Estado Novo e lança uma nova Constituição, no qual concentra esses poderes para o presidente da República, fazendo assim uma ditadura Vargas, censurando todos os opositores, imprensa e fazendo tudo de acordo com o que ele queria, Esse foi mais ou menos o governo de Vargas. E lá em 45 ele renuncia à presidência, tá bom? E aí dá início ao novo período que a gente vai ver agora. Bom, então vamos ao assunto dessa semana. República Populista, o período que vai vir, seguindo a ditadura lá de Vargas, o período que Vargas durou 15 anos no poder. Então, depois disso, volta a ter eleição, volta, a escolha da população, por isso chamado República Populista, ou seja, todos os candidatos, ficavam tentando ganhar a população para poder vencer a eleição, Então, eles queriam, o principal objetivo era convencer a população a votar neles, Por isso que é chamado de República Populista. E a gente vai ver que são 5 presidentes que vão viver dentro desse período, da República Populista. Na aula dessa semana nós vamos ver apenas 2, mas depois vamos continuar. Então, vem com a gente conhecer um pouquinho da República Populista. Os 5 presidentes da República Populista. Iniciou com Eurico Gaspar Dutra, em 1946, e o seu governo durou até 1951. Depois veio Getúlio Vargas, ele volta ao poder em 1951 e fica até 1954. Depois vem Juscelino Kubitschek, o famoso JK, que ficou de 56 até 61. Depois, Jânio Quadros, que só ficou em 1961, um período curtinho de 7 meses. E depois, João Goulart, de 1961 até 64. Na aula dessa semana, nós vamos ver 2 desses governos, dos presidentes de Eurico Gaspar Dutra e Getúlio Vargas. Vem com a gente! Marechal Eurico Gaspar Dutra, O seu governo durou aí 5 anos, de 1946 até 1951, tá bom? Aí da esquerda é o Eurico e do lado o presidente dos Estados Unidos, tá bom? Então, o que teve, Esse foi o primeiro presidente eleito após, a época de Vargas, que durou 15 anos. Então, Vargas ficou no poder durante 15 anos, não pôde ter eleição. E aí, assim que retornou às eleições, Eurico, que ganhou essas eleições através do voto. Voltou à democracia, por eleição por votos, e é um governo marcado pelo grande apoio dos Estados Unidos, tá? Tanto para comercialização, industrialização, produtos importados, grande parceria aí entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Também foi marcado por grandes construções de grandes obras. Um exemplo é a rodovia Rio-São Paulo, chamada Dutra. Hoje em dia ela recebeu esse nome de rodovia Presidente Dutra, em homenagem a ele, que foi o criador dessa rodovia, dentre outras grandes obras que ele fez. E também, durante esse período de governo dele, houve a Constituição de 1946, atual, na época, que detinha alguns pontos especiais, principalmente o de eleição, o presidente da República e também de outros governadores, e também a duração de 5 anos do mandato do presidente, beleza? Getúlio Vargas, Então, em 1950, Getúlio lança sua campanha, Ele voltará, fazendo toda essa propaganda, e em 51 ele é eleito presidente novamente e fica aí até 1954. Vamos ver o que aconteceu nesse governo de Getúlio, que voltou ao poder.
Voltou em 1951, né, como a gente pôde ver, e o seu principal objetivo foi se aproximar das classes trabalhadoras, né? Ele queria conquistar a classe trabalhadora. Para isso, ele nomeou João Goulart, que era bem famoso no meio trabalhista, como ministro do Trabalho, né, para tentar fazer boas vistas para a população. Também ele começou uma valorização muito grande dos recursos nacionais, principalmente do petróleo, né, chamado ouro negro, e ele criou a Petrobras, né, na época, para poder enriquecer a questão do petróleo. Ele também sofreu uma grande crise política, né? Mesmo voltando ao poder, já tendo estado várias vezes, né? Ele sofreu grande crise política novamente. E aí, em 24 de agosto de 54, ele se suicidou, né? Com medo de sair do poder novamente, tá? E aí, então, o mandato foi concluído por Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, tá bom? E aí foi essa a volta de Getúlio, né? Voltou, ficou aí um tempinho no poder, mas com medo de sair de novo, ele se suicidou. Uma tristeza, né? Mas tem uma frase bem famosa dele que fala, né? Só saio do catete morto, né? E foi o que aconteceu. Então, esses foram dois presidentes, né? Os dois presidentes do início da República Populista. Então, pessoal, conseguiram compreender um pouquinho desses dois presidentes da República Populista, tanto Dutra quanto Vargas? A gente tem algumas atividades no nosso livro para poder exercitar um pouquinho esse novo conhecimento que nós tivemos agora, tá bom? Não deixe de fazer as atividades, não deixe de ver a videoaula e boa semana para todos vocês. Fiquem com Deus.